Boa noite, amigos. Deus nos abençoe e nos ilumine. Nós tenhamos alguns minutos de boas. Alô? Melhorou? Que nós possamos ter alguns minutos aqui de boas reflexões em torno do tema Deus e a providência. Um tema recorrente, importante, que a gente deve meditar muito sobre ele. E é nessa proposta aí, nesse caminho que nós vamos conversar, na verdade, com vocês, né? Essa ilustração aí é de Michelangelo, né? Conhecidíssimo artista, pintor da Idade Média. Essa obra está no teto ali da Igreja Sistina, no Vaticano. E ele representa as imagens de Deus e Adão. O título do quadro é A Criação de Adão. E é muito curioso a gente observar que parece que há um certo desdém, uma certa hesitação entre a mão de Adão e a suposta mão de Deus, né, na representação do artista Michelangelo. Como se Deus estivesse ali empenhado em fazer uma conexão com Adão, e Adão, ao mesmo tempo, está ali um pouco hesitante, né? A ideia que passa é muito nesse sentido. Eu achei tão interessante, eu disse, a gente vai abrir a nossa fala com essa imagem. Como percebemos Deus? Já refletimos sobre isso? Então, para que a gente possa conversar um pouquinho, nós vamos estabelecer aqui, apenas para fins didáticos, evidentemente, que esse entendimento, essa percepção da divindade, ela se assenta pelo menos em 3 níveis. Pelo menos em 3 níveis. E vamos conversar um pouquinho sobre esses níveis, para depois a gente falar um pouquinho também sobre a providência. O tempo é um pouco curto, então a gente vai dar umas pinceladas aqui na temática. O primeiro nível seria o nível de um Deus antropomórfico. O Deus antropomórfico é aquele que é projetado à nossa imagem e à nossa própria semelhança. Porque dizem que Deus, né, nos criou a sua imagem e semelhança, e aí acho que nós entendemos de forma contrária. Nós criamos Deus à nossa própria imagem e à nossa própria semelhança. E aí vai os vícios, os defeitos, né? A nossa violência, vai tudo nessa imagem que nós projetamos sobre a divindade. Então, nesse primeiro nível, nós teremos realmente essa ideia desse Deus antropomórfico, que nós o idealizamos a nossa imagem, e nós temos algumas considerações a fazer sobre essa ideia, porque ela está muito bem caracterizada no Antigo Testamento. Então, quando nós vamos lendo aqueles livros, pelo menos os 5 livros do Velho Testamento, a gente vai percebendo a ideia de Deus para aquele povo. Como é que Deus era percebido por aquele povo? E o curioso é que existem reflexos até os dias atuais. Até os dias atuais. Nós selecionamos algumas passagens do Velho Testamento, assim, só para a gente ilustrar essa ideia, e nós vamos ver aqui um texto que está no livro Êxodo, no capítulo 32. Cada um tome a sua espada e mate cada um a seu irmão, cada um a seu amigo, cada um a seu vizinho, e mataram uns 3.000 dos israelitas que haviam adorado o bezerro de ouro. Então, a gente vai ver que esse registro ele foi efetuado logo após Moisés ter recebido no Monte Sinai os 10 mandamentos. E o primeiro mandamento era amar a Deus sobre todas as coisas, depois amar ao próximo como a si mesmo, e ali tem não matarás. E mesmo assim ainda vem essa ordem inusitada para aquele povo ali ainda ignorante dessas verdades, dessa realidade, para que eles matassem aqueles que começaram a adorar o bezerro de ouro.
E estima-se que uns 3 mil, mais ou menos, foram mortos numa verdadeira carnificina. Olha que coisa. Que ideia de Deus se fazia naquela época. Muito bem, nós selecionamos um outro texto também, que está no Velho Testamento, dessa vez em Josué, que diz assim: no dia em que o Senhor entregou aos amorreus, aos israelitas, Josué exclamou ao Senhor na presença de Israel: Sol, pare sobre Gibeon. O sol parou até a nação vingar-se dos seus inimigos. Então isso aí ele está se referindo a uma batalha em que fica muito claro que os israelitas se consideravam o povo eleito de Deus, ou seja, os protegidos. Então quem não fosse israelita, completamente abandonado, entregue à própria sorte. Porque Deus amava realmente os israelitas, ao ponto de Josué orar, pedir a esse Deus que parasse o sol, e o sol parasse o tempo necessário para que ele pudesse exterminar todos os amorreus. Todos. Então eu fico me perguntando assim, quando eu vejo esses textos, eu digo, que Deus seria esse que chegaria ao ponto de transgredir uma lei da natureza? A gente vai ver daqui um pouquinho o movimento da Terra em torno do seu próprio eixo, parar para que se pudesse matar-se uns aos outros. Que coisa estranha. Mas o curioso é que essas ideias, essa percepção de Deus, ela ainda persiste até os dias atuais. Muitos de nós ainda imaginamos Deus, fazemos Deus a nossa própria imagem e semelhança, com os nossos erros, com os nossos defeitos, as nossas tendências. Eu perdoo, mas Deus é Pai. Deus é Pai. Isso é tão comum a gente ver, né? Passamos para Deus a bola de vingar-nos, de nos vingar, né? Então a gente vai vendo que essa ideia de Deus antropomórfico, e essa ideia Jesus veio justamente no segundo momento para desmistificá-la. Jesus, quando vem, ele vem com esse propósito, com o seu projeto de implantação das sementes do reino de Deus. Então ele vem com essa ideia de desmistificar, descaracterizar aquele Deus que foi concebido por milhares de anos. O Deus violento, o Deus antropomórfico, conforme nós vimos. E aí nós chegamos no segundo nível, que foi esse apresentado por Jesus. Jura de Ângeles vai fazer um comentário no livro Entrega-te a Deus. Acho que está até aqui. Tá. Esse livro aqui, Entrega-te a Deus, é de 2010, a primeira edição dele. Muito bom. E ela faz um comentário interessante sobre esse momento. Ela diz: do Deus bárbaro e vingativo, imprevidente e humanoide, lentamente passou com Jesus Cristo, a condição de sublime Pai, num conceito afetuoso e ainda humano, porém compatível com a humana capacidade de vivenciá-lo no seu dia a dia. Então Jesus ele teve essa tarefa de fazer com que nós mudássemos um pouco o foco, a percepção sobre a divindade, entendendo-o ainda de uma forma bastante humana como Pai. Mesmo sendo uma proposta, uma ideia ainda bastante humana, essa de Deus como Pai, mas era uma ideia revolucionária, como ainda é nos dias de hoje. Porque se nós entendêssemos Deus como Pai, nós não vivenciaríamos, não estaríamos presenciando o verdadeiro caos social que está praticamente instalado. Guerras, disputas, feminicídios, escravidão, racismo, desigualdades sociais. Tudo é fruto desse mau entendimento da ideia de Deus como sendo um Pai. E está apenas no segundo nível de compreensão. Jesus trouxe essa ideia e disse, olha, pelo menos vamos entendê-lo como sendo o nosso Pai. Porque um pai é aquele que provê, aquele que cuida, que orienta, que educa, que ama acima de tudo. E nós ainda temos uma grande dificuldade de entendermos como Pai. Quando Jesus, na oração dominical,
vai nos ensinar a prece naquela síntese brilhante, profunda. Pai nosso que estás nos céus. Quando Jesus inicia com isso, Pai nosso que estás nos céus, Jesus está nos colocando todos sem distinção na condição de igualdade de irmãos uns dos outros. Porque se somos todos oriundos do mesmo Pai, consequentemente nós somos irmãos. E como irmãos, nós devemos viver e conviver. Viver e conviver como irmãos. Então foi isso que Jesus, essas tendências desse Deus vingativo, e demonstrar a interpretação da Torá no templo. E quando ele sai, de repente, conversando ali com os discípulos, alguns amigos, surge aquele alvoroço, aquela algazarra, e uma mulher vem ali no meio da multidão sendo arrastada por eles para o apedrejamento. Por que iriam apedrejar a mulher? Porque o que vigia na época era Deus, um Deus vingativo. E a Torá recomendava que, no caso de adultério, a mulher deveria ser apedrejada. Mas por que só a mulher? E a mulher, por acaso, adulterou sozinha? Onde estava o adúltero? Ninguém fez essa pergunta, mas Jesus fez. Mas Jesus fez a pergunta. Aquele que tiver sem pecado, atire a primeira pedra. E reinou o silêncio, né? Com a sua autoridade moral. Então Jesus começou a quebrar paradigmas fortíssimos desde aquela época. Hoje nós ainda encontramos dificuldades em representar, em defender as minorias, os marginalizados. Nós temos essa dificuldade porque nos falta ainda muitas vezes esse sentimento de fraternidade, de filhos de um mesmo pai. Não há distinção alguma entre o rico, o pobre, o velho, a criança. Não existe qualquer distinção. Todos nós somos irmãos, filhos do mesmo pai. Diante do doutor da lei, é um outro momento muito interessante que a gente destaca na passagem de Jesus, já nos momentos finais da sua passagem entre nós. Quando ele chega ali em Jerusalém, para as comemorações da Páscoa, num domingo, né? Dizem que era num domingo, e a cidade estava recheada de gente, todos os judeus estavam em Jerusalém nesse dia, e ele se depara após vir da Samaria, extremamente cansado, né? Uma viagem muito longa, a pé, passou maus pedaços na Samaria, porque, acho que talvez vocês já saibam, que havia grandes diferenças, rivalidades entre judeus e samaritanos, eles se odiavam, e quando ele entra em Jerusalém, ele é abordado por um doutor da lei, que era o conhecedor da lei, profundo conhecedor da lei na época, os doutores da lei, e ele é abordado, e naquele momento Jesus vai dar mais uma grande lição de solidariedade, de fraternidade, de compaixão, de desprendimento, quando ele narra a parábola do bom samaritano. Que o doutor da lei pergunta a ele, o que deve fazer para herdar o reino de Deus? E aí, Jesus responde, o que é que está escrito na lei? Nem responde, né? Devolve a pergunta, o que é que está escrito na lei? E eles vão responder, e ele responde, amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Amar ao próximo como a ti mesmo. Aí Jesus disse, muito bem, respondesse, muito bem, faze isso e viverás. Aí é que vem a pergunta, veja como o problema persiste. Aí vem a pergunta do doutor da lei, e quem é o meu próximo? Mas por que ele perguntou quem é o meu próximo? Por que teria perguntado quem é o meu próximo? Porque o próximo dos judeus era apenas outro judeu. O samaritano não era o próximo dele. O grego, o romano, nenhum desses eram considerados irmãos do próximo, dos judeus. Nenhum desses. Aí Jesus, o que é que faz? Narra a parábola do bom samaritano, onde coloca como homem bom, o exemplo digno a ser seguido, o inimigo do judeu, que é o samaritano. Então veja como Jesus, com essa ideia de filhos de Deus, com essa ideia de fraternidade, de solidariedade, Jesus vai quebrando
aquele Deus vingativo, aquele Deus que tinha umas panelinhas, gostava de um em detrimento de outro. Jesus muda o rumo dessa percepção. Embora nós, até os dias de hoje, ainda tenhamos dificuldades de, assim, compreendê-lo, né? Vamos avançando aqui mais um pouquinho. Passado o segundo nível, nós temos o terceiro nível, né? Então, se no primeiro nível nós temos um Deus vingativo, o humanoide, como chamou o Joana de Ângeles, no segundo nível, Jesus vai nos apresentar Deus como sendo o nosso Pai, numa forma ainda humana, mas perfeitamente alcançável por todos nós. Todos nós podemos compreender esse ser incompreendido, porque ainda nos faltam faculdades para penetrar na intimidade de Deus, mas nós podemos pelo menos concebê-lo como sendo o nosso Pai amoroso. E aí chegamos no terceiro nível, né? Existe um terceiro nível, que é aquela ideia de Deus como sendo a inteligência suprema. Como Allan Kardec muito bem pontuou, inteligência suprema do universo, causa primeira de todas as coisas. Essa ideia é muito interessante, porque nós não conseguimos ainda, temos dificuldade de pensar a divindade nesse aspecto, como sendo a inteligência. E muitas vezes nós entendemos Deus como sendo alguém manobrado por nós mesmos. Manipulamos a divindade para atender os nossos próprios caprichos. E Kardec faz isso justamente no momento em que, no século XIX, várias correntes materialistas ganhavam força. Ganhavam força no pensamento da sociedade daquela época. Então ele começa a dizer, olha, se é muito difícil alcançar essas pessoas com a ideia de Deus como sendo o nosso Pai, então vamos trazê-los para compreender Deus pela razão. E aí ele começa o livro dos Espíritos falando exatamente sobre Deus, que é Deus, onde estão as provas da existência de Deus. Então eles começam com essa perspectiva. E nós vamos apresentar aqui, fazer referência a um trabalho do Dr. Cressey Morrison, na verdade, Abraham Cressey Morrison. Ele viveu entre 1804 e 1951, foi contemporâneo de Kardec, né? Ele era químico e presidente da Academia de Ciências de Nova York. Ele escreveu vários livros, um deles é esse que está aí, 7 razões pelas quais um cientista acredita em Deus. É um ensaio muito interessante, ele traz a perspectiva dele sobre a divindade, usando a razão, a lógica, e nós selecionamos alguns pontos dessa obra dele, desse ensaio dele, para a gente refletir junto. Está muito rápido, meus amigos. Mas avisem, viu? Qualquer coisa a gente vai com o importante aqui que a gente possa discutir direitinho, né? Muito bem, vamos ver aqui o que é que o Dr. Cressey Morrison tem a falar. Ele começa falando das leis das probabilidades. Seria o universo obra do acaso? Essa pergunta eu fiz para mim mesmo, né? Seria o universo obra do acaso? As coisas aconteceram pela junção dos átomos, moléculas, foram se juntando e foi criando a vida como a gente vê, como a gente percebe. Teria sido tudo isso obra do acaso? Ele traz uma reflexão interessante nesse ensaio dele. Ele diz o seguinte, vamos supor que a gente coloque 10 moedas dentro de um saco. E vamos numerar essas moedas de 1 a 10. 1, 2, 3, 4, até a moeda número 10. A gente mistura, bota dentro desse saco. E aí ele diz, a probabilidade de se tirar a moeda de número 1 vai ser de 1 em 10 tentativas, porque são 10 moedas. Então, se eu coloco 10 moedas, eu posso até tirar na 10ª tentativa, mas a probabilidade é de 1 para 10 tentativas. Mas se nós colocarmos a moeda de volta, número 1, e tentarmos tirar na sequência a moeda número 1 e a moeda número 2, a probabilidade será de 2 em 100 tentativas. Se nós devolvermos as moedas 1 e 2, tentarmos tirar na sequência a moeda número 1, 2 e 3, a probabilidade de êxito será de 1 em 1000 tentativas. E se seguirmos esse exercício, tentando tirar a moeda de número 1, 2, 3, até a moeda número 10, na sequência, a probabilidade de êxito será de 1 em 1 bilhão de tentativas. Estamos falando de 10 moedas.
teria sido o universo obra do acaso? Impossível, né? A lei das probabilidades mostra exatamente o contrário. Exatamente o contrário. Então, tudo nos induz a crer, pela razão que existe uma inteligência suprema, uma causa primeira de todas as coisas. Vamos adiantar aqui um pouco com o Dr. Cressy Morrison. Ainda sobre a lei das probabilidades, tem um pensamento de Albert Einstein que diz: Deus não joga dados com o universo. Deus não joga dados com o universo. Então, os estudiosos eles chegam a essa conclusão que existe algo que eles não conseguem ou não conseguiram ainda alcançar, que foge à compreensão comum. Existe um motor inicial, como Einstein chamava, que daria causa a tudo isso. As leis foram criadas, você criou as leis. Os materialistas dizem: não, a própria matéria consegue se explicar. Mas consegue se explicar a própria matéria, mas quem criou as leis que fazem com que as matérias se aglutinem? Com que os átomos se atraem? O átomo de hidrogênio atrai o átomo de oxigênio e ali nós temos a água, a formação da água. Quem criou essas leis? Então é preciso alguém ter pensado sobre isso. Ele prossegue nas suas reflexões e vejam que coisa interessante. A lógica por trás do movimento da Terra em torno do seu próprio eixo. Todos nós sabemos que a Terra, ela gira em torno do seu próprio eixo. E também faz um outro movimento em torno do Sol, né, que a gente chama de translação. O de rotação é em torno do seu próprio eixo, e a Terra leva em torno de 24 horas para fazer esse movimento numa velocidade de 1.600 quilômetros por hora. Imagina o freio lá, quando nós contamos aqui o de Josué, né? Que Josué teria indagado para que o sol parasse, né? Imagine o freio que a Terra deu a 1.600 km por hora, não ficava ninguém em pé, né? Porque é velocidade, viu? É velocidade. Então a gente vê que tem muita coisa ali que é figurativo, né? Que é só para ilustrar mesmo. Muito bem, então a Terra com essa velocidade, ela tem essa velocidade exatamente por uma razão. Para que os nossos dias tenham aproximadamente 24, o dia e a noite, 24 horas, 12 de luz e, em tese, 12 de escuridão. Se nós reduzíssemos a velocidade da Terra em 160 km por hora, por exemplo, nós teríamos dias de 120 horas e noites de 120 horas. Logo, durante o dia, o extremo calor pela exposição ao sol durante 120 horas, não deixaria praticamente nada vivo sobre a face da Terra. E o que sobrasse seria exterminado, dizimado, nas 120 horas de extremo frio, pela ausência de luz e de calor. Então a Terra, esse movimento nosso, que faz com que nós tenhamos um dia de 24 horas aproximadamente, tem uma razão de ser. É para que a vida aqui, tal qual nós a concebemos, a conhecemos, possa acontecer. Do contrário, seria muito improvável. Muito improvável. Então, é muito interessante essa reflexão. Mas ele faz outra ainda, sobre o instinto que rege a vida animal. Nós temos o João de Barro e os ventos frios do inverno, e temos a longa viagem das enguias para procriarem. O João de Barro, essa ave interessantíssima, né? O ninho deles, diferente das demais, é feita com argila, né? Ele faz a casinha deles ali, dessa forma como vocês estão vendo aí na imagem. Mas o que é que tem de curioso no João de Barro? O João de Barro, quando chega a primavera, ele sobe no galho mais alto ali da floresta, coloca o biquinho dele ali para cima, e ele sabe em qual direção os ventos soprarão no próximo inverno. E aí eles constroem a casinha deles de argila, de forma que a entradinha da casa, essa que está aí, fique numa posição contrária ao vento. Se o vento sopra de cá, a portinha da casinha vai estar aqui. Para quê? Para que os ventos, o frio do inverno não mate a sua prole. Para que a prole possa existir, sobreviver. Nunca errou o João de Barro.
E quem ensinou isso ao João de Barro? Quem ensinou ao João de Barro? São questões interessantes, intrigantes para a gente pensar. O caso das enguias também é muito interessante. Elas fazem uma longa viagem, né, para procriarem. Existem as enguias, conhecidas enguias americanas, que estão nas águas do Oceano Atlântico, e existem as enguias europeias, que estão lá nos mares da Europa. E quando elas estão próximas da procriação, elas viajam, né, elas fazem um grande processo migratório para uma região lá que se chama, uma ilha, que fica aqui nas Bermudas, nas proximidades das Bermudas, e elas viajam para lá, e lá elas procriam. A viagem é muito longa, principalmente as europeias, né? Das enguias europeias ainda é mais longa. Então elas chegam lá naquele momento, elas procriam e morrem. E os seus descendentes, as enguiazinhas que nasceram, elas fazem o caminho de volta sem nunca os ter feito. E nunca foi localizado uma enguia americana em mares europeus e nenhuma enguia europeia em mares americanos. Nunca. Quem ensinou isso? As enguias. Que coisa interessante o instinto dos animais, né? O caso da vespa é muito curioso. E o do salmão, que ele vai assim, contrário à correnteza, né, quando chega o período da procriação, e ali eles chegam num local mais calmo, ali perto das nascentes, procriam, morrem, e os seus filhotes voltam para o caminho normal e vivem onde viviam os seus descendentes, sem nunca ter ido, sem nunca ter conhecido o caminho de volta. A da vespa, o instinto da vespa ainda é algo mais curioso, porque a vespa, ela precisa, quando os filhotinhos, né, vamos chamar assim, da vespa, eles nascem com muita fome, eles precisam de carne fresca. E o que é que a vespa faz? Quando está no período da procriação, ela procura um gafanhoto. E então, quando ela encontra o gafanhoto, a vespa pica o gafanhoto, aplica ali uma dose de veneno, sem o matar. Ela o mantém ali, como muito bem falou nossa amiga, com relação aos celulares, em estado de coma, né? Então, ele fica ali vivo, mas adormecido. Ela o arrasta até uma cova, e nessa cova, nas partes vitais do gafanhoto, ela deposita seus ovos. E ali, e morre. Depois disso, ela morre. Então, os seus descendentes, quando nascem, eles já nascem adultos e esfomeados. Tal qual os nossos nordestinos, né? Tudo por fome, tudo por fome. E aí eles começam a comer o gafanhoto, porque eles precisam se alimentar de carne fresca. Se o gafanhoto morresse da picada, eles não sobreviveriam. Que processo interessante. Que reflexão o Dr. Cressy Morrison nos traz, né? Muito bem. Então, a gente vai, feitas essas reflexões sobre os níveis de compreensão, de percepção da divindade, o primeiro nível, aquele de Deus vingativo, né? Um Deus cheio de amor, que ordena a matança. Depois nós temos o segundo nível trazido por Jesus, que é de Deus como sendo o Pai. Esse está ao nosso alcance e é perfeitamente possível nós compreendermos e vivenciar essa ideia. E o terceiro nível, essa ideia da percepção de Deus como sendo a inteligência suprema, a razão de ser das coisas. E aí Kardec vai desenvolver no livro A Gênese, no capítulo 2, muito interessante esse livro, recomendo a leitura. O capítulo 2 é uma obra-prima, na minha opinião, é uma obra-prima de Kardec. Ele vai escrever sobre Deus e sobre a providência divina. E nós trouxemos alguns recortes do texto de Kardec, evidentemente, para a gente fazer algumas reflexões. Muito bem, mas o que é que vem a ser providência divina? O próprio Kardec vai dizer que providência divina é a solicitude de Deus para com as suas criaturas. E o que é solicitude? Solicitude é uma ação providencial, é o desejo de fazer, de ajudar, de socorrer, de estar ali junto. Então, isso é o que é solicitude. Então, a solicitude de Deus é isso aí. A solicitude de Deus é isso, é essa boa vontade, é esse desejo de atender da melhor maneira possível. E aí Kardec vai discorrer um pouquinho sobre como ele percebe a ação
providencial. Ele vai dizer, começa assim: como pode Deus, tão grande, tão poderoso, tão superior a tudo, imiscuir-se em pormenores ínfimos, preocupar-se com os menores atos e os menores pensamentos de cada indivíduo? Ele vai dizer que essa pergunta é uma pergunta comum entre os materialistas, para tentar explicar que tudo que existe na natureza, até nós mesmos, é obra da ação da matéria, das leis da matéria. E aí os próprios materialistas, eles vão fazer essa reflexão: mas como pode Deus, sendo tão grande, conforme se afirma, ele está ali incumbido de coisas tão pequenas, né? Das nossas relações diárias, cotidianas? Como é que Deus vai estar preocupado com cada um de nós? Preocupado, entre aspas, né? Com cada um de nós. Está envolvido com cada um de nós. Como é que pode? E às vezes a gente faz essa pergunta mesmo, né? Às vezes a gente faz essa pergunta mesmo. Então, Kardec, no capítulo 2 da Gênesis, ele vai fazer uma reflexão muito interessante sobre essa perspectiva dessa ação providencial de Deus nas nossas vidas. E ele começa assim, alguns pontos. Impotente somos nós, né? Para compreender a essência mesma da divindade, o homem não pode fazer dela mais do que uma ideia aproximativa. Então, os próprios espíritos, no livro dos Espíritos, lá nas primeiras questões, eles vão chamar a atenção de Allan Kardec para dizer: olha, você chegou até esse ponto aqui de perguntas, de conhecimento, de investigação sobre Deus, daqui você não dá para passar mais. Os próprios espíritos recomendam: você não tem como adiantar mais, porque tem tanta coisa que vos toca mais de perto, que seria perda de tempo você entrar nesse oceano de informações ainda inalcançável. Por quê? Porque nos falta um elemento para compreendermos Deus. Nós ainda não temos esse elemento. Podemos compreender nesse nível que nós estamos trabalhando aqui. Então, Allan Kardec vai dizer: então a gente pode, pelo menos, criar algumas ideias para associarmos a ação providencial e compreendê-la um pouco melhor. E ele continua: suponhamos um fluido bastante sutil para penetrar todos os corpos. Sendo ininteligente, ou seja, desprovido de inteligência, esse fluido atua mecanicamente, por meio tão só das forças materiais. Kardec está dizendo o seguinte: mesmo que exista esse fluido em toda a natureza, se esse fluido for desprovido de inteligência, é evidentemente que ele vai atuar maquinalmente, né, pelas forças da matéria. Entretanto, se supusermos dotado de inteligência esse mesmo fluido, de faculdades perceptivas e sensitivas, ele já não atuará às cegas, mas com discernimento, com vontade e liberdade. Verá, ouvirá e sentirá. Estão percebendo? Está fazendo sentido a ideia de Kardec? Então, Kardec está dizendo que todos nós, de alguma forma, estamos mergulhados num fluido, que ele chama de fluido divino. Todos nós estamos mergulhados nesse fluido. E esse fluido, sendo inteligente, evidentemente que Deus vai perceber os nossos pensamentos. A gente vai ver um pouquinho mais na frente. Deus vai compreender, vai entender as nossas necessidades, pelo simples pensar. Por quê? Porque nós estamos mergulhados no fluido divino. Ele faz uma comparação muito interessante com o nosso próprio corpo físico. Ele diz: olha, o corpo físico, esse universo aqui, é presidido pelo Espírito. O Espírito preside o próprio corpo. Então, se nós sentimos uma dor lá no pontinho do calcanhar, mesmo que nós não precisemos olhar, nós vamos sentir, vamos saber aonde é que está doendo. Em que região nós estamos sendo incomodados. Se eu estou aqui agora e alguém chega e me toca, eu sei que alguém me tocou, em que região ele tocou. O mesmo, Kardec diz, né? O mesmo acontece em relação à ação providencial. Nós estamos mergulhados nesse fluido divino e quando nós pensamos, Deus o sabe. Vamos ver? Mecanismos da providência divina. Figuremos o pensamento de Deus, botei entre aspas, né, que a gente sabe que o pensamento é um atributo do Espírito, mas é a forma que a gente encontra para
Kardec encontrou, né, para que a gente possa compreender. Figuremos o pensamento de Deus como sendo um fluido inteligente, que enche o universo e penetra todas as partes da criação. A natureza inteira mergulhada no fluido divino. Achamos-nos, então, constantemente em presença da divindade. Nenhuma das nossas ações lhe podemos subtrair ao olhar. Que coisa interessante. Não tem ninguém abandonado por Deus, meus amigos. Ninguém. E muitas vezes, principalmente nos momentos desafiadores, nós nos esquecemos de Deus. Muitas vezes. Mas Ele não esquece de nós. Está ali juntos, ligados a todos nós. E ele continua: o nosso pensamento está em contato ininterrupto com o seu pensamento. Deus vê os mais profundos refolhos do nosso coração. Estamos nele como ele está em nós, segundo a palavra do Cristo. Essa análise de Kardec, ela é sensacional. Estamos nele como ele está em nós. Jesus já fazia essa mesma referência 2000 anos atrás. Fazia a mesma referência, dizendo que nós estamos realmente mergulhados na divindade. Não precisamos imaginar Deus como sendo um ser, aquele velho barbudo lá da imagem, num local perdido aí nesse universo, a distribuir ordens e estar lá insensível às nossas necessidades, aos nossos desafios. Nada disso, está muito mais próximo do que nós podemos imaginar. E em relação a isso, eu me lembrava, quando eu estava preparando o material, tem uma passagem no livro Paulo e Estevão, de Emmanuel, Psicografia de Chico Xavier, uma obra extraordinária, quem não leu, leia, viu? Muito bom. Ele traz assim os bastidores do cristianismo nascente naquela época. E Gesiel, que é uma das figuras, que é o Estevão, na verdade, se torna o Estevão, né? E Gesiel, a forma como Gesiel, o que acontece, a sequência de acontecimentos, para que Gesiel chegue até a casa do caminho, para encontrar ali os discípulos de Jesus e dar prosseguimento, é muito interessante. Então, isso são mecanismos da providência divina, porque morava Gesiel, o seu pai, e a sua irmã Abigail. E moravam em Corinto, e era um momento de muita perseguição do Império Romano. Muita perseguição, muita intolerância, muita violência para com eles, né, que eram os povos colonizados, né? Os europeus eram os colonizadores, eles os povos colonizados. E aí Gesiel, o pai de Gesiel, eu não vou narrar a história toda aqui, mas ele comete uma loucura, um momento de loucura, ateia fogo lá numa propriedade, né, porque iria ser confiscada por Roma, ateia fogo e descobre-se que é ele, aí Gesiel vai e diz, não foi ele, é um senhor velho, a culpa foi minha, ele assume a responsabilidade. O fato é que toda a família acaba sofrendo as consequências. O velho é assassinado e Gesiel é condenado a remar nas galéias daqueles navios romanos. Dali ninguém escapava, meus amigos. Era uma condenação à prisão perpétua e narra-se no próprio livro que quando muito se consegue chega a 4 meses de vida ali, porque é algo assim, é algo terrível, o esforço é muito grande, é degradante. Ele é condenado e Abigail vai com uma família lá para a região da Palestina. Fogem para lá. Muito bem. Quando está lá no navio, Gesiel, desde o primeiro momento, ele tinha uma base religiosa muito boa. Esse sentimento de fraternidade, ele não entendia Deus como sendo Deus vingativo, ele já tinha aquela ideia que é apresentada por Jesus, de Deus como Pai, de que todos nós somos irmãos. Esse sentimento de fraternidade é que vai fazer a diferença na vida dele. Esse nível de compreensão, porque ele se dá tão bem com as pessoas que estão lá, falava de otimismo, de fé, de confiança, né, para todos aqueles prisioneiros. O próprio capataz se torna um simpático de Gesiel. E então, quando eles chegam no porto de Jope, eles dão uma parada lá no porto de Jope, hoje né, Jope, eu acho que é Jope, que hoje é Tel Aviv, né? Eles recebem um tribuno romano, e esse tribuno romano, ele adentra no navio e em seguida ele adoece gravemente, uma doença contagiosa, e aí é necessário que seja uma pessoa desincumbida para que cuide daquele tribuno. E bota-se quem? Aí o capataz se lembra de Gesiel. Diz, olha, uma pessoa boa, uma pessoa amável, vou trazer ele. Estava jogando ele para a morte, na verdade, né? Porque a doença era contagiosa, mas ele vai.
vai e cuida com tanto amor, com tanto carinho daquele tribuno, que o tribuno começa a nutrir uma afeição profunda por Gesiel. E o tribuno fica bom e Gesiel adoece gravemente. Para não contaminar os demais remadores, é necessário que ele seja sacrificado, que ele seja jogado, atirado ao mar. Para que ele não seja atirado ao mar, aí vem a intervenção do tribuno romano. Olha o que é o sentimento de fraternidade, de solidariedade, que Jesus tanto insistia que nós devemos cultivar, né? Então ele criou aquela afeição nele, e aí ele vai e propõe para que no próximo porto, Gesiel seja solto lá. Solte Gesiel lá do próximo porto, agora com uma condição, que Gesiel mudasse de identidade, porque ele estava violando uma determinação do Império Romano, o tribuno. E assim é feito, ele dá uma quantia a ele, Gesiel vai para lá, e Gesiel, quando chega lá nesse porto, febril, muito fraco, fragilizado, cai por ali mesmo, né, nas margens, e à noite ele sente a presença de um vulto. Olha a sequência de acontecimentos. Ele percebe a presença de um vulto e, na verdade, era um malfeitor, era um bandido. E o bandido aproveita o estado dele ali para roubá-lo. E no momento que está roubando, ele percebe que o bandido talvez fosse sacrificá-lo. Aí ele pede: meu irmão, por favor, leve o que eu tiver aqui. Eu tenho alguma quantia, mas não me mate. O malfeitor fica tão sensibilizado com a bondade que exalava daquele ser ali doente, que resolve ajudá-lo. Olha que coisa curiosa. Resolve ajudá-lo e diz: olha, existe um lugar aqui por perto que tem uns homens que trabalham e eles acodem as pessoas enfermas. Você foi tão generoso que eu vou levar você até lá. E o bandido, mesmo tendo roubado, leva-o e bota lá na porta da casa do caminho, onde estavam lá os discípulos de Jesus, e começa a trajetória de Gesiel, que se tornaria posteriormente Estevão. Foi muito rápida a narrativa, mas para a gente contextualizar a quantidade de acontecimentos que vão dando ensejo para que uma missão, acredito que ele reencarnou numa missão, dentro daquela proposta de Jesus, do planejamento de Jesus, ele reencarnasse, e os acontecimentos, eles foram assim, mesmo dentro do livre-arbítrio de cada um, eles foram acontecendo. Por quê? Porque a base dele era a fraternidade. Não nos esqueçamos que nós somos os elementos da providência divina. Somos nós que temos que nos socorrermos mutuamente. Deus precisa dos nossos braços, das nossas mãos, da nossa inteligência, para fazer com que as coisas aconteçam. Jesus não iria falar aqui de solidariedade, de compaixão, de amor, de desprendimento à toa, se não houvesse essa necessidade. Enquanto nós relutarmos, insistimos em permanecer no status quo que nós estamos, não vamos ter esse mundo de sublimação, esse reino de Deus que ele anunciou, porque depende de nós, do nosso trabalho, do nosso esforço. Jesus também fazia muita menção em relação a essa providência divina, em várias passagens, né? Dentre elas destacamos essa de Lucas, quando ele diz: olhai os lírios do campo, que não trabalham nem tecem. E contudo, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu tão bem como eles. E se Deus veste a erva do campo, que hoje é viçosa e amanhã é lançada no fogo, não acham que vos dará também o necessário, almas de tão pouca fé? Que lição de otimismo, de fé, de esperança Jesus passava naquelas palavras tão simples. E a gente se desespera por tão pouco. Perdemos a nossa fé, a nossa confiança, entramos num estado de desespero completo, e as consequências são gravíssimas, esquecidos de que nós estamos conectados com Deus. O problema é que a gente às vezes perde essa conexão, né? Então é muito interessante essa frase de Jesus, e Jesus não estava fazendo nenhuma apologia à preguiça, à inércia. Não, o que Jesus nos chamava a atenção era exatamente para isso. Era para que nós somos a própria ação providencial e devemos nos socorrermos uns com os outros. É o nosso senso de fraternidade, de compaixão, de solidariedade e desprendimento que vai mudar a face do nosso planeta. Como estamos chegando na hora, vamos adiantar aqui rapidinho.
E Kardec continua na sua linha de pensamento. Para estender a sua solicitude a todas as criaturas, não precisa Deus lançar o olhar do alto da imensidade. As nossas preces, para que Ele as ouça, não precisam transpor o espaço, nem ser dita com voz retumbante. Os nossos pensamentos repercutem nele. Então, a nossa prece não precisa ser retumbante, palavras muito bonitas, basta que nós tenhamos sentimento para abrirmos os canais da nossa percepção. Apenas isso. Tem um livrinho que Meimei, através de Chico Xavier, publicou, que é uma narrativa, o título é Pão Nosso. E ela faz vários comentários sobre os trechozinhos do Pão Nosso. Pão Nosso, Pai Nosso que estás no céu, santificado. Pai Nosso, desculpem. Pai Nosso que estás no céu. Cada trechinho ela faz algumas narrativas para crianças, mas ela tem um fundo de verdade muito interessante. Num determinado trecho, ela vai contar que um grupo de pessoas viajavam durante a noite de trem, e antes da viagem, o maquinista faz uma oração. Ele ali se ajoelha, sozinho, e pede a Deus proteção para aquela viagem. Era uma viagem difícil, à noite chovia bastante. E inicia o trajeto. Num determinado ponto da viagem, o maquinista percebe que alguém, como se fosse mãos assim, um pouco mais na frente, estivessem acenando, né, para a locomotiva, e ele imediatamente começa a parar o trem, para ver o que aflição era aquela que aquele ser estava passando. Para o trem, e aí começa a procurar a pessoa que estava em volta, né, e não localiza. Os passageiros descem também, a chuva muito forte, e nada, ninguém lá. Aí eles veem que um pouco mais adiante, uma ponte que o comboio iria passar, havia caído a razão da enxurrada. E certamente, se não houvessem eles parado, o trem cairia no abismo, no rio. E aí eles perceberam que o aceno daquele ser foi salvador para todas aquelas pessoas. E sem encontrar ninguém, eles observaram que no farol, aquele farol daquela locomotiva que era bem grande, redonda no meio, estava ali um morcego que bateu ali no farol, e estava ali a se bater ainda, e estava já no finalzinho, já morrendo. E aí o condutor da locomotiva, respeitosamente, se baixa, pega aquele animal, tão detestado pelas pessoas, e mostra que foi o bater de asas do morcego salvou todo o grupo. Aí a gente viu, mas por que é que o maquinista parou? Porque ele fez uma oração e abriu os canais de percepção. Generoso, ele disse, era um ser humano que está pedindo socorro, vou parar para ajudar. E não era um ser humano. É a ação providencial que atua por caminhos que nós desconhecemos, muitas vezes. Meus amigos, nós chegamos aqui na nossa hora, e vamos só encerrar aqui com uma palavra, um trechozinho de Joana de Ângeles, que também está nesse mesmo livro, Deus, entrega-te a Deus, que ela diz, as bênçãos de Deus, inclusive, se encontram na capacidade fantástica de o ser humano poder pensar, entender e aprofundar reflexões. Olha só, o fato de nós pensarmos, de nós entendermos a nossa compreensão, de nós conseguirmos aprofundarmos reflexões, como nós estamos fazendo aqui, já é uma bênção de Deus. E ela diz, vive de tal forma que te encontres perfeitamente em sintonia com as bênçãos de Deus, onde te encontres e diante do que faças, até poderes afirmar um dia, conforme Jesus elucidou, eu e o Pai somos um. Então, meus amigos, espero que o objetivo tenha sido alcançado para me despertar para a temática, né, para que a gente possa refletir e pensar um pouco mais da nossa relação com Deus, como sendo nosso Pai, né? Conforme Jesus nos anunciou. Deus como Pai, qual é a consequência desse entendimento? Muito obrigado pela atenção de todos vocês, que Deus abençoe, boas festas juninas para todos, e nada de bombas, né? Vamos ter compaixão dos autistas, dos velhinhos, dos que estão nos hospitais, de todo mundo, porque só incomoda, né? Muita paz, Deus conosco.